Pet. Vamos pro nosso Pet Mix de hoje. O veterinário Carlos Sansão já tá aqui com a gente pro quadro Pet Mix dessa quinta-feira. Toda quinta-feira, você que quer saber mais sobre esse universo, vem com a gente. Hoje tá trazendo um assunto que tá bem em alta, aliás, polêmico, né? Gostamos. Porque ele diz o seguinte: pet não é bebê reborn. Você tá preparado para cuidar de uma vida que precisa de tempo e dedicação? E aí, tá preparado? Bom dia, Carlos Sansão. Bom dia, Gi. Bom dia, Belmiro, Bom dia, Jack, os nossos ouvintes, bom dia. E aí, a moda agora é os bebê reborn, né? Mas não tem pet reborn, né? Espero que não. Mas vou te dizer que algumas pessoas precisariam ter o pet reborn para não ter O pet de verdade. o pet de verdade, né? Já é a primeira, já começou causando polêmica, né? Começou, Sansão? começou Não é com- só o título, né? Não. A fala também. Mas aí, né, tá todo mundo falando agora de bebê reborn, leva pra consulta, troca a fralda, faz isso, faz aquilo. Mas pet, gente, não é bebê reborn. Pet inspira diversos outros cuidados e, como, se eu não me engano, falei na semana passada, independe de renda a questão de maus tratos. Exatamente. Então, vamos por aí. Talvez, eu sempre brinco, né? Tem um pet excelente pra você, um de pelúcia. Olha aí. Que Isso já existe há séculos. Não precisa nem do bebê reborn. Não. Tem um de pelúcia. A única coisa que você tem que fazer é dar uma batida, colocar pra lavar de vez em quando. E se não fizer isso, ele também não reclama. E tem até pilha agora nesse de pelúcia. Você pode até botar ele pra andar na sua casa. Então, também, não tem aqueles latir. antiguinhos que ficavam dando aqueles pulinhos? Sim. Tem esses também. Recentemente, vamos falar agora, né, de estatística aí, uma pesquisa no Reino Unido, ela trouxe que os donos de pet, de uma escala de 1 a 7, donos de cães, numa escala de 1 a 7 pontos, tem 2,7 pontos a mais em questão de satisfação e felicidade com a vida do que quem não tem. Quando a gente fala de gatos, é 3,7. Olha como eu sou uma pessoa feliz. Olha aí, ó. Então, essa escala já mostra os benefícios de se ter um pet. Ou seja, as pessoas veem a vida com uma perspectiva melhor. Então, você tem capacidade para adotar, tem condições, está preparado, entendeu todo o processo que a gente já falou ao longo de vários dias aqui na rádio. Ok. Não fez o dever de casa ainda antes de pegar o pet? Faça. Quais que são esses deveres de casa? Pois então, vamos lá. Você precisa ter espaço, saber o tamanho do pet que você vai adotar, se você mora em casa, se você vai querer um gato, sua casa é telada, tem que ser telada, tem que ter aquela telinha na janela, gato não pode ir pra rua. Hoje, a maioria das adoções que são feitas de gatos, elas não aceitam que a pessoa pegue o filhote, o adulto, se a casa não estiver telada, o apartamento não estiver telado. Ah, mas que besteira. Não, não é besteira. A gente tem esporotricose nos casos dos gatos, a gente tem FIV e FeLV, que são doenças que a gente já falou aqui, e que passam facilmente de um animal para outro. E levam a óbito. São doenças sérias. A esporotricose, tivemos casos já em Blumenau, e ela passa para humanos. Ou seja, já tivemos um humano com esporotricose. Então, se você quer ter um gatinho, primeira coisa, sua casa é telada? Qual o seu tempo? Você tem condições de fazer um enriquecimento ambiental para ele? Você tem condições de ir, de levar ao veterinário? Vou dar um exemplo que aconteceu essa semana. A pessoa adotou uma gatinha persa. Chegou lá, ela estava com prolapso no reto. Uma parte do intestino tinha vindo para fora do reto. E era uma persa. Quem não quer um filhote de gato persa? Eu não quero, desculpa. Mas, né? Não, É eu complicado. também não, É eu complicado, também mas tem gente que acha lindo, foi lá e pegou porque era um filhote de raça. não. A Deia falou que eu não quero. Eu não quero. Filhote A Deia de falou que eu não gato. quero. A Deia falou que eu não quero. Então tá, Deia. E daí, o que aconteceu? Cirurgia. É cara. O que a pessoa fez? Devolveu. Se a pessoa... Olha a empolgação, o impulso que a pessoa teve. Se ela não tem condições de pagar um tratamento de início, quando o pet ficar doente, ela também não vai arcar com esses custos. Tem que lembrar disso. Então, eu sempre digo assim, as adoções são importantes, mas quando você vincula a adoção a um benefício, tem tudo para dar errado, porque a pessoa não se preocupa. E daí, quando precisar de fato, vacina, médico veterinário, Daí vem os custos, né? vem os custos. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Você vai ter filho, não vai ter filho, vai querer ter pet, vai querer ter um pet, ou já tem um pet? Como é que vai ser a adaptação com esse novo pet que vai entrar em casa? Tudo isso precisa ser levado em consideração
Se não, pega um bebê reborn. Pois é, e até tem uma outra questão nessa, né, Sansão? Porque assim, por exemplo, a pessoa mora num apartamento, de vez em quando a gente tá andando assim, de carro, enfim, a gente vê as pessoas levando lá os cachorrinhos pra fazer xixi, cocô e tal. E esses dias eu tava saindo e eu vi um rapaz saindo de um apartamento com 2 cachorros, cara, mas pensa quase 2 cavalos. E aí eu fico pensando, cara, ele deve morar na cobertura triplex com 5 quartos e tal, mas daí tu olha pro prédio e percebe que não tem cobertura triplex 5 quartos, é um apartamento 2 quartos, tal, normal, de classe média, da nossa classe, enfim. Mas, pô, será que pro cachorro, aí até uma pergunta que eu te faço, cachorro daquele porte, eu tô falando, sei lá, de um pastor alemão maior, até eram os 2. 2 ainda dentro do apartamento, pô, será que é legal isso? O cachorro se sente bem? Como é que funciona isso, Sansão? Vai depender do tempo que o tutor vai despender para esses pets. Se ele tem tempo de levar 2, 3 vezes para caminhar, para ele se exercitar, para ele andar, ok. Só que tem que pensar que todo o resto do dia ele não vai ter espaço suficiente para se locomover. E daí ele pode querer começar a destruir alguma coisa para gastar energia. Então, o tempo que você vai despender. Ah, não, eu tenho tempo, eu trabalho home office, eu posso levar ele a cada 2 horas para Para dar passear. uma passeada, enfim. Tudo certo. Só que vai depender do tempo que você tem. Agora o cara que sai, ou a pessoa, né, mulher, enfim, que sai de manhã e volta de noite, aí já complica, né, Sansão? Não, Então daí- são essas coisas que tem que olhar, né? Exatamente. Eu moro em casa, meus cachorros ficam dentro de casa, mas são de porte pequeno. E tem espaço quando precisa soltar. Cachorro grande, se fosse pra eu ter, não, porque eu saio de manhã e volto no final do dia pra casa. Então já não teria espaço dentro de casa pra ter um animal desse. Então a gente tem que pensar tudo isso antes de adotar. Exatamente. Sansão, obrigada pelas informações de hoje. Quinta-feira que vem voltamos com o Pet Mix. Obrigado, até semana que vem. Jornal da Mix. Oferecimento FURB 60 anos. Universidade nota máxima. Cooper Super. Compre também em minhacooper.com.br. E Toyota Barigui. Toda linha com até 10 anos de garantia. Mix!